Quer saber como é que eu cheguei até aqui? De Uber, é óbvio. Esse não é um curso para te iludir sobre promessas fáceis de dinheiro de hoje para amanhã, mas sim sobre tempo e produtividade. Em 2012, a minha rotina era bem diferente do que é hoje. Eu tinha o que a gente chama de corno-job. Eu tinha um trabalho para fazer que era basicamente pegar um relatório de um sistema, preencher no Excel e depois passar para um terceiro sistema. Foi aí que eu conheci o Power Query e o Power Pivot. E ainda em 2010, o Power Query foi lançado e o Power Pivot também, mas eu só conheci em 2012. Quando eu conheci, eu vi que era possível automatizar essa minha rotina e ainda gerar mais valor para o meu trabalho. Eu fiz isso e aí eu tive algo que dinheiro nenhum no mundo compra. Tempo. E esse tempo me possibilitou fazer o que eu realmente amo, que é ensinar. Em 2016, eu comecei a trabalhar então com Power BI e dar treinamentos de Power BI. E 8 anos se passaram e a gente está aqui agora. O Power BI hoje é uma ferramenta essencial no mercado. Diversos profissionais utilizam para obter insights valiosos. E, óbvio, isso faz com que esses profissionais sejam diferenciados nesse mercado. Por isso também que diversas empresas hoje adotam o Power BI. Eu mesmo já capacitei empresas desde o setor agro até setor de mineração, por exemplo. Você já parou para pensar como as empresas tomam decisões? Elas precisam sair do dado e chegar à decisão final. Mas para isso, tem um meio caminho, a informação. E você, analista de dados, é quem vai fazer esse trabalho. Portanto, você é parte fundamental da empresa. Você tem que ser um profissional valorizado se fizer esse trabalho bem feito. E é isso que a gente vai te ensinar com o Power BI. Se você procura produtividade, tempo e relevância, esse curso foi feito para você. Vamos juntos descobrir como é que o Power BI pode potencializar a sua carreira? Te espero no próximo vídeo. Estamos aqui na Avenida Paulista, o coração financeiro de São Paulo. Circulam milhões de dados aqui por segundo, mas esses dados por si só não fazem sentido. A gente precisa do BI para conseguir transformá-los em informação. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse módulo. Para entender o BI, é necessário a gente usar o exemplo de um prédio em construção. Aqui você tem materiais como cimento, areia, tijolos, que brutos eles ainda não fazem tanto sentido, mas você precisa de um processo para transformar esses materiais em algo útil, em um prédio. Assim também é com BI ou Business Intelligence. Você precisa pegar os dados brutos, transformá-los, modelar e aí sim ter informações valiosas para a tomada de decisão. O papel do analista de dados dentro do Power BI é semelhante ao papel de vários profissionais dentro da construção civil. Você tem um engenheiro, você tem um arquiteto e você tem outros profissionais para pensar, por exemplo, no design. Dentro do BI, o analista pensa do processo de preparação do dado até a construção do gráfico no final, sempre pensando em quem vai utilizar aquele dashboard. A construção de um prédio ela tem etapas a serem seguidas, seja no fundamento, na estruturação do prédio ou na parte final de design, de como é que vai ficar a fachada, por exemplo, desse prédio. No BI, isso não é diferente. Eu tenho que pensar, primeiro, na etapa de preparação dos meus dados, no tratamento deles, depois, na modelagem, de como esses dados vão ficar organizados. E, por fim, eu penso no UX, em como vão ficar os gráficos, os elementos gráficos dentro do meu dashboard. Para eu sair do projeto de um prédio até usar ele no final quando está pronto, eu preciso passar por etapas na construção civil. Seja na coleta de materiais, na construção em si do prédio, até a usabilidade desse prédio, até eu entrar nesse prédio. No BI isso não é diferente. Eu também preciso passar desde a coleta do dado bruto até a transformação desse dado em informação, depois pegar essa informação, começar a fazer perguntas sobre elas e depois as respostas dessas perguntas vão ser uma síntese, um conhecimento que eu vou ter sobre algo que antes eu não tinha. E aí sim eu posso tomar uma decisão mais assertiva. Agora que você já entendeu os principais conceitos do Business Intelligence, já entendeu o papel do analista, está na hora da gente colocar a mão na massa. Vamos dar forma a tudo aquilo que a gente acabou de falar nesse módulo. Vamos para o próximo vídeo? Te espero lá.
para quem só tem martelo, tudo é prego. E é assim para muito analista de dado que utiliza o Excel para fazer tudo, desde o início do processo, na preparação do dado, até na parte final, na hora de criar os seus visuais. Mas você não pode trabalhar apenas com uma ferramenta, você tem que ter uma caixa de ferramenta para trabalhar. E essa caixa de ferramenta é o Power BI. No Power BI você vai ter ferramentas específicas para trabalhar, desde o tratamento de dados até a visualização de dados. A solução Power BI, ou melhor, a caixa de ferramenta Power BI, ela é composta por 3 ferramentas: Power BI Desktop, Power BI Serviço e Power BI Mobile. O Power BI Desktop é a ferramenta responsável para que você consiga construir o teu dashboard ou o teu relatório. É o local onde você vai trabalhar, que é analista de dados. O Power BI Serviço é a segunda ferramenta dessa caixa, que vai ser responsável para que a pessoa que vai acessar o que você desenvolveu possa acessar de forma simples, sem precisar instalar algo em seu computador. E por fim, o Power BI Mobile também é uma forma de acesso a algo que você construiu no Power BI Desktop, só que dessa vez ele vai acessar através do celular, do seu smartphone. Então vamos instalar agora o Power BI. Para a gente instalar, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Primeiro passo é, eu vou clicar na tecla do Windows, vou buscar a Store da Microsoft, vou clicar aqui em Microsoft Store e vou buscar lá em cima Power BI Desktop. É a primeira ferramenta dentro da caixa de ferramentas de Power BI que a gente vai utilizar. Clico em Power BI Desktop e simplesmente clico aqui em instalar. Pronto, Power BI instalado. Mais importante é que você instalou pela Microsoft Store. Quando você instala pela Microsoft Store, ele sempre fica atualizado, assim como um app que você instala no teu telefone. Ele sempre vai estar atualizado. Agora que a gente já instalou, vamos abrir o Power BI e conhecer um pouquinho mais sobre ele. Eu vou clicar aqui em abrir. Abrir o Power BI, essa tela sempre vai aparecer aqui para a gente, com relatório em branco, com pasta de trabalho do Excel, SQL Server. São opções para a gente já começar um trabalho novo dentro do Power BI. Mas eu vou clicar em relatório em branco. Quando eu clico aqui em relatório em branco, veja que a interface do Power BI ela é muito parecida com a interface do Office, né, do Excel, do PowerPoint, do Word. Ela tem lá em cima faixas aqui, ó. E dentro dessa faixa de opção aqui, por exemplo, inserir, eu tenho diversos botões. Eu tenho uma outra faixa aqui de opções modelagem, eu tenho uma outra faixa exibição e assim por diante. Tá? Eu tenho aqui dentro da página inicial um botão muito importante que você vai utilizar muito, que é um chamado botão transformar dados ou um outro, obter dados. Essa é a primeira etapa que eu expliquei para vocês mais cedo de qualquer projeto de Self-Service BI. Você precisa primeiro pensar na etapa de preparação do dado. Então, gravem isso, transformar dados ou obter dados. Depois disso, você vai ter outros botões aqui no canto esquerdo também muito importantes que você precisa memorizar. O primeiro deles é onde a gente constrói as visualizações aqui dentro do Power BI. O segundo é onde a gente visualiza os dados, as tabelas que eu carreguei aqui para dentro. E o terceiro é onde a gente consegue visualizar a modelagem de dados. Bom, tendo passado por esses 3 botões aqui da esquerda, eu vou clicar de novo no primeiro. E para finalizar, olha para o canto direito agora da minha tela. Aqui no canto direito eu tenho visualizações. Esse também é um menu importantíssimo. É aqui que eu escolho qual tipo de visual gráfico eu vou utilizar. Vai ser um gráfico de linha? Vai ser um gráfico de pizza? Tomara que não, deixa a pizza para pizzaria. Mas aqui a gente também tem um gráfico de barras, por exemplo. A gente tem tabela, a gente tem cartões, a gente tem diversos tipos de visuais gráficos. Bom, viu como é que é simples? Esse é o Power BI. Agora, a gente vai evoluir para a primeira etapa dentro de qualquer projeto de Self-Service BI. Agora que você já tem o Power BI instalado e está familiarizado com os componentes, a gente pode avançar para o próximo módulo. Lá, a gente vai construir relatórios transformando dados em informações. Para que você possa criar realmente soluções que contenham valor no Power BI, é necessário que você parta sempre de um problema. E o nosso problema fictício aqui vai ser aumentar o ticket médio de um gestor do Enjoy Bootkin. Para isso, a gente precisa primeiro conectar aos dados da Enjoy Bootkin. E é por aí que a gente vai começar agora. Existem diferentes tipos de materiais na construção de um prédio.
E esses materiais podem ser comprados em diferentes lojas, de diferentes fornecedores. Aqui também é assim. A gente tem diferentes fontes de dados. A gente pode conectar ao Excel, a um arquivo CSV, a um SQL, a uma página da web e a mais de 200 fontes de dados. Para simplificar a nossa vida, a gente vai fazer de uma fonte só, da fonte Excel. Dentro da preparação de dados, a primeira etapa importante que a gente deve fazer é justamente a coleta de dados. Assim como se eu fosse coletar o material da construção para trazer para dentro da obra e aí começar realmente a construir o meu prédio. Então aqui na minha tela agora, a gente vai ver aonde é que eu vou clicar para começar essa etapa. Simples. Eu tenho um botão aqui no canto esquerdo superior chamado Obter Dados. Do lado dele eu tenho pasta de trabalho do Excel. Poderia até clicar já direto em pasta de trabalho do Excel, mas eu vou clicar aqui na figura do Obter Dados para que vocês possam ver que existem mais de 200 opções de fontes de dados que eu posso conectar. A gente vai utilizar para simplificar esse case pasta de trabalho do Excel. Eu vou clicar em conectar. Cliquei em conectar, eu vou escolher aqui na minha área de trabalho justamente o arquivo que eu vou puxar para dentro do Power BI, que eu vou fazer uma cópia desses dados aqui para dentro. Eu vou clicar primeiro no F Vendas, que são justamente as vendas do Enjoy Botequim. Ele vai ler esses dados e ele vai abrir uma tela aqui para mim. Essa segunda tela que ele abre aqui é justamente para eu visualizar esses dados. Que dados são esses? Eu vou clicar aqui em Vendas, eu vou ter uma pré-visualização, eu vou escolher do lado de vendas esses dados, na verdade essa aqui é uma planilha dentro do arquivo de Excel, e primeiro mandamento que você tem que seguir sempre, 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 sempre clicarás em transformar dados. Isso é importantíssimo. Clica aqui em transformar dados, ele vai abrir uma segunda tela, e essa tela é justamente a do Power Query, que eu conheci lá atrás, eu falei com vocês num vídeo anterior. Essa ferramenta chamada Power Query, que também está dentro do Power BI, lembra que eu falei da caixa de ferramenta? O Power Query é a ferramenta responsável para que a gente possa fazer a parte de preparação do meu dado. Bom, primeira coisa que a gente vê aqui dentro do Power Query, ele é muito semelhante ao que eu acabei de falar com vocês da outra tela do Power BI. Ele também é guiado por faixas lá em cima. Faixa aqui, ou guia, que você pode chamar, página inicial, transformar, adicionar coluna, exibição, ferramentas e ajuda. Depois, você pode olhar botão por botão dentro de cada faixa. Afinal, você ter curiosidade é algo fundamental no processo de aprendizado. Então, veja, isso aqui não é medicina, pessoal. Isso aqui, se você clicar aqui em remover linhas, não vai matar ninguém. Você simplesmente vai descobrir o que faz o botão remover linhas, ok? Do lado esquerdo, eu tenho as minhas consultas. E o que são consultas? Consulta é basicamente eu ir até uma fonte de dados, pegar o dado e trazer para dentro do Power BI. Assim como um caminhão pode ir até um depósito, pegar areia e trazer para dentro da obra. Consulta é uma fonte de dados. Bom, tendo feito isso, tendo entendido aqui essa consulta, o que ela é, lá no canto direito a gente tem configurações dessa consulta, que basicamente são etapas por etapas do que está sendo feito. Fica tudo aqui gravado. Assim como no Excel a gente tinha um VBA, que eu não vou pronunciar novamente, porque é um nome um pouco complicado, não deve se pronunciar o VBA. Aqui a gente também tem etapa por etapa do que está sendo feito. Tudo está sendo gravado. Mas é muito mais simples a gente navegar por essas etapas. Basta eu clicar em cada uma delas, que eu vou ver o que foi feito naquela etapa. Bom, eu já vejo também que aqui no meio eu tenho uma pré-visualização dos dados. Reparem, eu falei pré-visualização dos dados, eu não falei visualização dos dados. Isso quer dizer que, assim como um filme, quando você vê, né, o trailer do filme, você não está vendo o filme inteiro. Então aqui, caso você não veja todos os dados, é comum, você vai ver sempre as 1000 primeiras linhas dos seus dados que você puxou para cá. Bom, aqui na data de venda, reparem que essa coluna ela tem um vermelhinho do lado do verde, né? Isso quer dizer que tem um dado aqui dentro que ele não é uma data. O Power BI automaticamente tentou identificar que isso é uma data, mas tem algum dado que ele entendeu que isso não é uma data. Deu um erro. Como é que a gente faz para tratar isso? Primeira coisa, eu vou no canto direito e eu retiro essa etapa de tipo alterado, que também é uma etapa que está dentro dos mandamentos do Power BI. Sempre tiparás cada coluna. Sempre você tem que, no final, olhar para cada coluna e verificar se ela não está assim, ó. ABC 1, 2, 3, tá vendo? Isso aqui quer dizer que não foi tipado ainda.
Mas, bom, por que eu fiz isso? Para verificar o que tem dentro desta coluna antes de dar o erro. Se eu vier aqui, ó, eu enxergo uma linha que tem um valor de texto onde deveria ter apenas data. E aí, mais uma coisa importante. Em cada coluna, isso é muito importante, em cada coluna, você sempre tem que deixar apenas um tipo de dado. Se é uma coluna de texto, deixa apenas valores de texto. Se é uma coluna de data, apenas valores de data. Então, voltando aqui para a minha tela, como é que a gente vai corrigir isso? A gente vai tirar aqui subtotal. E caso eu queira ter certeza se só existe realmente esse valor de texto, eu posso clicar em carregar mais. Clicando em carregar mais, ele vai carregar todas as linhas. Eu vou navegar até lá embaixo, até o final, e vou desmarcar subtotal. Desmarquei, dou um OK. Bom, isso fica gravado. Dá uma olhada no canto direito, tem uma etapa de linhas filtradas agora. Isso fica gravado de uma forma que quando eu for consumir esse dado, essa linha de subtotal ela não vai aparecer. Não é igual no Excel que você coloca o filtro, depois você pode tirar esse filtro. Não, aqui filtrou, está filtrado. Ok? Corresponde como se eu excluísse esse dado da minha tabela. Bom, tratamos isso. Agora, eu mesmo vou tipar cada uma das colunas. Como é que eu faço isso de uma forma mais dinâmica, mais rápida? Eu clico aqui no teclado, no comando Ctrl A. Ele selecionou todas as minhas colunas. Todas elas ficaram verde. Estão acompanhando? Clico aqui em Transformar e clico em Detectar tipo de dados. Quando eu faço isso, automaticamente ele detecta o tipo de dado de cada coluna. Bom, show de bola. Agora vamos tratar mais uma coisa que eu vi aqui que a gente precisa também. Esse ID do cliente aqui, ele está com hash na frente, né? Lembrando que são todos dados fictícios, tá, pessoal? Mas esse hash aqui na frente, ele não deveria aparecer, porque isso aqui é um CPF. Então, o que eu vou fazer para tratar? Veja como é simples dentro do Power Query. Dentro do Power Query, você não precisa codar, você não precisa fazer uma função esquerda, direita, que você faria no Excel, uma xt.texto, nada disso. Aqui você vai clicar no botão. Você vai clicar aqui, ó. Você vai vir na guia Transformar. Dentro da guia Transformar, você tem um botão chamado Extrair. Esse botão Extrair, dentro dele, depois de clicar, você vai ver que tem assim, ó. Texto após. Após não é antes. Cuidado na hora de clicar, que esse erro é muito comum. Clica aqui em texto após o delimitador. Vai abrir um menuzinho aqui, você vai colocar delimitador, qual é? Hash, né? Hashtag, jogo da velha, você chama o jeito que você quiser. É esse símbolo aqui que você tem que colocar. Colocou esse símbolo, pode dar um OK. Deu um OK, olha só, está tratado o dado. Beleza? A gente está quase lá. Mais uma coisa que eu preciso fazer aqui. Eu não preciso do ID do produto e eu quero agrupar, agregar essas informações por ID da venda, ID do cliente, data da venda, quantidade e valor da venda. Eu quero saber a venda aqui. O produto não me interessa muito. Por que não me interessa? Porque eu quero ticket médio. Será que tem um botão para a gente fazer isso aqui? Vamos dar uma olhada aqui na guia Transformar. Aqui na guia Transformar, eu tenho um botão chamado Agrupar por. Clica nele para mim. Você clica nele, a gente vai escolher aqui em opções avançadas quais são os grupamentos que eu quero. Então, eu quero o ID do cliente, eu quero o ID da venda, eu quero, vamos ver aqui, a data da venda, eu quero, deixa eu selecionar aqui, só isso. Coloquei um a mais, vou excluir, pronto. Vamos colocar o seguinte, então, ó, ID do cliente, ID da venda, data da venda. Eu vou colocar uma coluna que vai agregar, primeiro, o valor. Então, vou botar valor da venda. Melhor, vou botar valor underline venda. Vou colocar aqui uma soma e vou pedir para ele somar justamente o valor total, que é o valor de cada item ali que foi vendido, né, da quantidade. Vou adicionar uma aqui. Vou colocar o seguinte também, vou colocar a quantidade underline itens. Vou colocar aqui também uma soma, vou colocar aqui a coluna quantidade, vou dar um OK. Pronto. Eu acabei agora de fazer dois processos, né? Eu acabei de fazer a coleta, eu acabei de fazer também a limpeza e eu já também estou fazendo um terceiro, transformação. Então, tendo feito a etapa de preparação do meu dado da minha venda, da minha tabela de vendas, eu vou vir aqui e vou digitar aqui, ó, F_vendas. Eu renomeei essa minha consulta. Pronto. Feito isso, ela está pronta, eu posso vir em página inicial se eu quiser,
e posso já levar ela para o meu modelo de dados. Mas tem mais um arquivo para fazer. Então, eu vou fazer já o segundo arquivo. Eu posso vir na guia página inicial, nova fonte, Excel, selecionar de clientes, clicar em abrir. De novo aparece essa tela para mim. Eu vou clicar aqui em clientes, visualizei a tabela de clientes, cliquei, marquei aqui essa guia do Excel chamada clientes, vou dar um OK. Ele vai abrir aqui para mim, na verdade, uma nova consulta chamada clientes agora. Vejam que não apareceu a tela transformar, né? Aquela opção de transformar dados. Por quê? Porque eu já estou no local onde eu transformo os dados. É por isso que não apareceu, tá, pessoal? Então, eu vou clicar aqui em clientes, vou dar uma olhada no meu dado. Aparentemente, esse meu dado já veio praticamente pronto. O Power BI já tipou o meu tipo de cada coluna, por isso que tem uma etapa aqui, tipo alterado, ele fez de forma automática. Nem sempre ele acerta. Então, é algo que você sempre tem que checar coluna por coluna. Inclusive, ele trouxe uma coluna para mim que não é necessária, que é a coluna 5. Então, dica, isso aqui também é muito importante, pessoal. Você sempre vai utilizar para excluir colunas a opção escolher colunas. Por que, Rui? Porque essa forma é uma forma mais inteligente que vai te evitar problemas lá na frente. Por enquanto, só guarda isso e vamos voltar aqui para a minha tela para a gente concluir. Na minha tela, eu vou então na guia página inicial, escolher colunas e vou tirar a coluna 5. Vou dar um OK. Por que isso é mais inteligente? Porque se surgir alguma nova coluna no meu arquivo, e isso a gente sabe que no dia a dia de empresa acontece, por mais que você fale com o seu colega, olha, não mexe nesse arquivo, ele vai lá e coloca o quê? Uma nova coluna, né? Uma nova linha, enfim. Isso acontece. Por mais que ele adicione colunas nesse arquivo de Excel, isso não vai vir para o seu dado. O seu dado sempre vai estar tratado. Vou dar um OK. Vou renomear essa minha consulta para D_clientes, e já vocês vão entender o porquê do F e o porquê do D. Guarda essa informação. E eu vou vir aqui agora na opção fechar e aplicar. E vejam, eu tenho dentro da opção fechar e aplicar, eu tenho aqui no canto esquerdo fechar, aplicar e fechar e aplicar. O que significa cada uma? Fechar. Eu vou fechar o Power Query só, e essas consultas vão ficar aqui dentro do Power Query, não vão para o meu modelo. Aplicar. Eu vou aplicar essas transformações aqui e as minhas tabelas, consultas que estão aqui, vão para o meu modelo de dados, mas o Power Query vai permanecer aberto. Ou fechar e aplicar, que é o que a gente vai clicar aqui. Fechar e aplicar, ele fecha o Power Query. E agora, isso aqui que a gente acabou de fazer é como se fosse uma receita de bolo. Lembra que eu falei que são as 1000 primeiras linhas? Agora, realmente, que ele está pegando toda a base e transformando ela e carregando ela para o meu modelo. É como se a gente estivesse fazendo um prato num restaurante, eu tivesse acabado de pegar, coletar lá na horta o alimento, processado ele, lavado ele, limpado ele, cortado, e agora eu vou trazer para onde? Para a panela. Então, isso aqui é a panela. Agora o meu dado está pronto para eu começar a parte de modelagem de dados. Vejam que no canto direito eu tenho esses dados aqui, ó, de clientes e F vendas. Eu já tenho eles aqui aparecendo, e se eu vier no segundo menu que eu falei mais cedo com vocês aqui, eu também consigo visualizar, clicando em cima dessas tabelas aqui, eu consigo visualizar cada uma delas. Agora que nós já coletamos e transformamos os dados da Enjoy Bootkin, a gente precisa avançar para a etapa de modelagem de dados. Fica comigo para o próximo passo. Assim como esse prédio precisa de uma estrutura bem projetada e colunas bem robustas para se manter de pé, dentro do Power BI você precisa da etapa de modelagem de dados. É essa etapa que vai fazer com que os seus dados e o seu dashboard seja sempre rápido e robusto. Existem vários tipos de modelagem de dados, assim como existem vários tipos de estruturas para prédios, edifícios e imóveis. E qual é a melhor modelagem de dados para Power BI? Antes da gente falar qual é a melhor, é importante você entender que você já provavelmente deve fazer alguma modelagem de dados. Eu chuto que essa modelagem que você faz é de tabelão. Em algum momento, alguém pediu e alguém falou com você que você deve juntar tudo em uma única tabela no Excel para trabalhar. Essa modelagem, assim como um armazém de materiais aqui pode juntar todos os materiais em um único lugar, sem muito critério, sem muita organização, essa não é a melhor forma da gente trabalhar. A melhor forma da gente trabalhar é a modelagem chamada Star Schema. Essa modelagem, ela separa os dados
em dados principais, que a gente chama de fato, e dados que são dados que descrevem os dados principais, que a gente chama de dimensão. Imagine esse prédio se eu não pensasse na ligação entre os cômodos que ele tem e começasse a fazer vários puxadinhos. Isso é o PROC-V que você faz no Excel. Aqui a gente não vai fazer desse jeito. Aqui a gente vai utilizar relacionamentos. Esses relacionamentos é que vão fazer com que as tabelas diferentes se comuniquem no teu modelo de dados. Agora que a gente já carregou os dados aqui para dentro do modelo de dados, corta aqui para minha tela, vamos dar uma olhada em como é que esses dados vieram aqui para dentro, né? Se eu vier aqui na área de dados, eu consigo ver a minha tabela de vendas e eu consigo ver também a minha tabela aqui de clientes. Então, dentro da minha tabela de vendas, eu tenho o ID do cliente, mas eu não tenho, por exemplo, o nome do cliente. Isso aqui é muito importante. O que vocês fariam nessa situação? Vocês fariam um PROC-V, né? Nunca mais. Esquece o PROC-V. Rui, mas era a única coisa que eu sabia fazer no Excel. Esquece do mesmo jeito. Vida é assim. Acontece. Agora você vai saber um monte de coisa sobre o Power BI. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Lembra do puxadinho que eu falei? O PROC-V é um puxadinho. Aqui a gente vai fazer relacionamento. É algo muito mais prático, muito mais performático e muito mais simples de você fazer. Olha aqui como é que eu vou fazer esses relacionamentos na minha tela. Bom, então, ao invés de eu pegar esse nome que está aqui dentro da DCliente e jogar ele para vendas, eu posso simplesmente conectar essa tabela de DClientes para vendas. Óbvio, eu tenho que ter algo em comum? Tenho que ter algo em comum entre eles. Era assim também no PROC-V, você aprendeu a fazer e era muito mais difícil. Aqui, o que tem em comum é o ID do cliente, da DCliente, e o ID do cliente na F-Vendas. Essas duas colunas vão se conectar e você vai poder utilizar qualquer coluna da DCliente. Veja só, eu vou clicar aqui em exibição do modelo e, melhor ainda, o Power BI já fez para a gente. Eu nem precisei fazer. Eu vou ter que excluir para explicar para vocês o como fazer. De tão boa que é a ferramenta, ela já fez para mim. Eu vou excluir. Cliquei ali com o botão direito, cliquei em excluir, dei um sim. E eu vou fazer novamente. Veja como é difícil. Presta atenção aqui, veja como é difícil. Ó, eu vou clicar aqui em ID do cliente, arrastar e levar até a ID do cliente. Ah, Rui, tem que ser de uma direção para outra, da outra para essa. Não, não precisa. É só arrastar qualquer uma e fazer. Tá? Arrastei e levei até a outra. Bom, ele vai abrir essa opção aqui, esse menu, basicamente para você verificar isso mesmo que você quer. Eu quero conectar a coluna ID cliente com a ID cliente? Sim, é isso. A cardinalidade é de muitos para um ou um para muitos? Calma, por enquanto você não precisa entender muito ainda sobre isso, tá? Mas basicamente uma regra, um mandamento que você deve gravar. E isso aqui é muito importante, esse mandamento. Então presta atenção aqui nesse mandamento. Muito, muito importante que você sempre utilize relacionamentos do tipo um para muitos ou muitos para um. Grave esse mandamento. Sempre usarás relacionamentos do tipo um para muitos ou muitos para uns. Ok? Um para muitos ou muitos para um. Vamos voltar para a minha tela e vamos ver isso acontecer. Além disso, a direção do filtro cruzado aqui também na minha tela sempre deve ser único. Ah, Rui, por quê? Porque, por enquanto, você só deve saber que sempre deve ser único. Em algum momento, mais para frente, a gente vai voltar com essa discussão. Mas, por enquanto, grave apenas isso. Sentido ou direção do filtro sempre único e cardinalidade sempre de um para muitos. Feito isso, eu vou dar um salvar. Clico em salvar, o relacionamento está pronto. Mas lembre-se, o Power BI tinha feito de forma automática para mim. Isso. O nosso modelo está praticamente pronto. O que falta aqui? Sempre quando a gente acaba criando um relatório, um dashboard, o chefe pede para ver o quê? Pelo ano, pelo trimestre, pelo mês, não é isso? A gente quer ver numa dimensão temporal. Ao invés de você também vir com a ideia que você vai ter que ir desconstruindo com o tempo, que na cabeça acaba vindo, vamos fazer aqui dentro da F-Vendas uma coluna de ano, ou vamos fazer um PROC-V para puxar de um para o outro. Não, esquece isso. Vamos fazer algo que você também precisa entender, que é muito importante. Presta atenção que é mais um mandamento. Muito importante isso aqui. Extremamente importante que você sempre tenha no teu modelo uma decalendário. O que é uma decalendário, Rui? É uma tabela dimensional de tempo. É uma tabela que vai ter todas as datas e dentro dela também vai ter o ano daquelas datas, o trimestre, o mês, o dia. Isso serve para quê? Para você não fazer os seus dados ficarem gigantescos colocando colunas calculadas dentro da sua tabela fato, da sua tabela, por exemplo, aqui, F-Vendas.
Então, vamos fazer a nossa decalendário. Vamos voltar aqui para a tela. Na tela, como é que eu faço a decalendário? Muito simples, tá? Eu posso vir aqui em dados, né, nesse menu aqui da esquerda que eu falei que é importante, clicar aqui em nova tabela, e existe uma função muito legal dentro do DAX, que a gente já está utilizando aqui, que se chama calendar alto, ok? Mas antes de colocar o calendário alto, eu tenho que dizer qual é o nome dessa tabela, né? Então, d_calendário. Eu não utilizo caracteres especiais, o nome de tabela, e acho que você também não deve utilizar. Fica uma dica do Rui aí. Eu pego aqui, ó, calendário alto, abro parênteses e fecho. Quando eu faço isso, automaticamente essa função puxa todas as datas que existem nas tabelas do meu modelo, desde a menor até a última data do ano que tiver maior aqui em qualquer coluna de data de qualquer tabela do meu modelo. Ou seja, isso é feito de forma automática. Ótimo para a gente. A partir disso, eu já acabei de adicionar uma tabela calculada. Eu também posso adicionar o quê? Uma nova coluna nessa tabela. Então, vou vir aqui, coluna, ano, e aí as funções aqui, pessoal, elas são muito parecidas com as funções do Excel. Então, eu quero o ano. Como é que é ano em inglês? Year. Então, puxo aqui, ó, year, e eu vou pegar justamente a coluna de data, da coluna de calendário aqui, né, da tabela de calendário, a coluna de data. Pronto. Posso fazer assim, year. Tá aí. Eu posso fazer também aqui uma nova coluna e colocar agora o trimestre. E esse trimestre eu posso fazer de outra forma. Eu posso pegar aqui a coluna date da de calendário e eu posso utilizar aqui, ó, o ponto e aí escolher. Ah, eu quero trimestre. Aqui. Pronto. Beleza. Ele trouxe lá, ó, quarter 1, quarter 2, quarter 3 e assim por diante. Por quê? No meu padrão está em inglês, tá? Mas eu posso também vir aqui e colocar uma nova forma de um trimestre, que vai ser o trinum, que eu quero o número do trimestre. Então, posso vir aqui também, de novo, _calendário, date, ponto, e vou botar aqui, ó, quarter null. Pronto. Ele está trazendo só o número. Aí, se eu quiser colocar um número mais um texto, assim como no Excel, eu posso ir melhorando essa forma, tá? Bom, fiz o trimestre, nova coluna, vamos fazer o mês. Então, eu tenho aqui primeiro o mês, eu quero o nome do mês. Então, vamos colocar aqui de calendário, de underline calendário, date. E eu posso trazer aqui o mês. Pronto. Nova coluna. Vamos fazer o mês número. Vocês vão ver que lá na frente esse mês número vai ser importante. Então, vou pegar aqui de calendário, date, ponto, month null. Beleza. E assim eu já tenho uma de calendário que tem ano, trimestre, mês. Posso finalizar com dia. Nova coluna. Vamos colocar aqui dia. É igual de underline calendário, date. Eu posso botar dia. Pronto. Eu já tenho ano, trimestre, mês e dia na minha de calendário. Fiz a minha de calendário, criei essa tabela. Eu preciso o quê? Eu preciso relacionar ela com as outras tabelas que existem no meu modelo. Lembra? Para eu poder utilizar sem fazer armengue, sem fazer PROC-V, esquece PROC-V. Eu venho aqui, então, no relacionamento, pego a minha de calendário, reparem, eu tenho uma tabela fato aqui e eu tenho duas tabelas dimensionais. Por isso do F, por isso do D. Ó, F vendas, uma tabela fato. Eu tenho os dados principais, eu tenho os eventos que aconteceram. Que eventos aconteceram? Uma venda. Uma venda é um evento que tem data, que tem a quantidade que vendeu, que tem o que vendeu. E a de calendário? É uma tabela que descreve uma característica dessa venda. Qual característica? A data. Eu posso pegar o ano, o trimestre, o mês e o dia. Então, o que eu vou conectar com a data da venda? A date da de calendário. Conectei. Vou fazer o mesmo check que eu tinha feito antes, data da venda com date, muitos para um, único. Tá tudo certinho, clico em salvar. Não pequei nenhuma vez nesse menu, tá tudo certo, pode clicar em salvar. Cliquei em salvar, minha modelagem agora sim está pronta. Relacionamentos às vezes são complicados, mas a gente conseguiu vencer essa etapa juntos. Agora que concluímos a etapa de modelagem de dados, a gente precisa evoluir para a etapa de introdução ao DAX. Vamos comigo nessa próxima etapa?
Para a gente entender o DAX, a gente tem que entender um pouquinho sobre engenharia civil. Essa marquise, por exemplo, para ela ser segura, tem vários cálculos e uma ciência por trás. No Power BI não é diferente. Para o seu painel, para o seu dashboard funcionar corretamente, você precisa de cálculos e a gente faz isso utilizando o DAX. Agora que você já sabe como fazer tabela calculada, coluna calculada, você precisa aprender sobre medidas. E medidas, a gente tem alguns tipos de medidas aqui dentro do Power BI. São dois principais: medida explícita e medida implícita. Você é meu aluno, você não vai ficar fazendo medida implícita. Quando geralmente eu abro um Power BI e vejo que as pessoas fizeram uma medida implícita, eu sei que ela não sabe sobre o Power BI. E o que é, Rui, medida implícita, afinal? Medida implícita é quando você pega uma coluna numérica, arrasta para dentro de um gráfico e automaticamente o Power BI faz essa conta para você. Só que essa conta é muito limitada. Ele vai fazer uma conta de uma soma, de uma média, de uma mediana. São poucos cálculos. No segundo passo, quando o seu chefe te pedir, olha, tem como dividir, por exemplo, essa medida por essa outra aqui, você não vai conseguir fazer com medida implícita. Então, outro mandamento extremamente importante é sempre, sempre, sempre utilize medidas explícitas. Rui, mas eu não sei o que é. Medida explícita é simples. Eu vou te ensinar aqui já já. Mas são medidas que você calcula, que você faz a fórmula. Assim como no Excel, você fazia fórmulas lá diversas, com diversas funções diferentes. Aqui você vai aprender algumas também. Dica já no início: as funções aqui no DAX são muito parecidas com as funções do Excel. O nome vai estar em inglês. Essa é a grande diferença no primeiro contato que você deve saber. Depois a gente vai entendendo um pouco melhor sobre o DAX e vai enxergando outras diferenças. Mas por enquanto, grava isso. Então, aqui na minha tela agora, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode construir essas medidas. Mas antes da gente construir essas medidas, a gente precisa criar um local para guardar essas medidas, para organizar essas medidas. É obrigatório, Rui? Não, não é obrigatório. Mas você vai fazer. O que você vai fazer? Porque você quer fazer da melhor forma. E a melhor forma é essa. Você vai clicar em Inserir Dados. Clicando em Inserir Dados, a gente vai fazer uma tabela. Mas é uma tabela que não tem dados. Então não precisa se preocupar. Medidas, o nome dela. E eu vou clicar em Carregar. É o único momento que você pode clicar em Carregar. E você não vai clicar em Editar ou Transformar Dados. Ok? Bom, tendo feito isso, essa tabela está aqui embaixo agora no meu canto direito. Eu vou clicar com o botão direito nela. Eu vou clicar em Nova Medida. Nova Medida. Cliquei em Nova Medida. Eu vou calcular primeiro o meu ticket médio. Afinal, não era esse o problema que eu estava tentando resolver lá do Enjoy Botequim? Ele quer mais informações para avaliar o ticket médio dele e para conseguir, através dessas informações, ter melhores decisões para gerar mais valor para o Enjoy Botequim. Por exemplo, gerar ações que possam aumentar o ticket médio dele. Bom, ticket médio. Eu vou clicar aqui, depois do igual, e vou adicionar a função average, que é basicamente média em inglês. Então, qual é a coluna que eu quero fazer a média? Valor, underline, venda. Vejam, outra dica muito, muito, muito importante aqui agora. Essa dica você precisa guardar como um mandamento também. Você sempre vai digitar o nome da tabela e a coluna, sempre de forma completa. Assim como a gente vai, por exemplo, em algum lugar novo que você não conhece e você precisa saber o nome do bairro e o nome da rua e o nome da cidade para você chegar no lugar correto, aqui também é assim. Você precisa sempre ter o nome da tabela e da coluna. Porque você pode ter o mesmo nome da coluna em diferentes tabelas. E aí não vai dar certo. Então, voltando aqui para a tela. Fiz o average, eu posso fechar o parêntese. Se eu não fechar, ele fecha automaticamente para mim. Mas vamos fechar, né? Vou dar um Enter. O que eu acabei de fazer foi uma medida explícita. Eu calculei. Essa medida, o resultado dela, o output dela é sempre o valor, que pode ser numérico, como no nosso caso, mas também não necessariamente vai ser sempre numérico. Pode ser uma data, pode ser um texto. Mas essa medida, ela é o coração do Power BI. Por que ela é o coração do Power BI? Porque ela é que possibilita todo o dinamismo de quando você clica em um filtro, o valor dessa medida se altera. Vamos ver isso acontecer? Eu vou pegar esse ticket médio e vou colocar aqui. Automaticamente, quando eu arrasto ele, ele cria um gráfico de ticket médio. Beleza? Vou colocar esse gráfico aqui. E aí, eu vou arrastar, por exemplo, o ano da minha AD calendário
por eixo X. Vejam que ele já quebrou aqui, ó, em 2023 e em 2024. A mesma medida. Diferente do Excel, onde eu deveria calcular aqui 2023 e depois qual foi o ticket médio em 2024, ele já calcula automaticamente. E é assim também para, por exemplo, eu não quero mais o ano. Eu vou vir aqui, vou desmarcar o ano no eixo X, vou mudar esse elemento aqui visual para uma tabela e vou colocar, por exemplo, dentro da minha de clientes, o nome do meu cliente aqui acima de ticket médio nas colunas. Pronto, eu já tenho aqui os principais clientes por ordem de ticket médio. Por exemplo, eu posso pegar aqui os meus top 10 dos clientes e já promover eles a Premium. E esses caras, quando eles chegarem lá no Enjoy Botequim, eles têm que ter uma entradinha para eles já de graça. Ele tem que ser muito bem atendido, porque ele tem um ticket médio altíssimo em comparação aos demais. Bom, agora que a gente já viu o ticket médio, vamos fazer a segunda medida. A segunda medida que eu quero colocar aqui, vou clicar com o botão direito em cima de medidas, novas medidas, e vou fazer também a média de itens. Quantos itens, em média, essa pessoa consome? Simples também. Average. E vou trazer aqui da minha F, vendas, a coluna quantidade de itens. Vou dar um Enter. E vou arrastar aqui também essa medida para dentro dessa tabela que eu coloquei aqui, esse elemento visual. Arrastei, pronto. Geralmente o Bruno Costa consome, em média, R$ 264 o meu ticket médio no Enjoy Botequim, uma média de 11 itens. Rui, mas ficar 11,9 é ruim, né? Existem 0,9 itens. Simples. A gente pode vir na medida, e é ponto também importante que você venha na medida e já formate ela, né? Qual é aqui a medida? Ela é uma moeda, um número decimal, ela é número inteiro. Cliquei em número inteiro, vejam que ele vai refletir aqui automaticamente. Ele já fez a conversão para mim. Então, a média de itens ali do Bruno são 11 itens. Ele já fez a aproximação desse número para mim, convertendo. Concluímos a etapa de introdução ao DAX. Na próxima etapa, a gente vai ver como esses cálculos que nós executamos podem ser ricos e trazer visuais extremamente dinâmicos dentro dos seus relatórios e dashboards. Te espero na próxima etapa. Assim como a fachada de um prédio tem um papel de impactar no design, no Power BI, cada visualização também tem o seu papel específico. Essa parte é uma parte extremamente importante. Eu costumo brincar que ela é a parte da embalagem do produto, mas mais do que isso, ela também é a parte do design. É onde a gente precisa pensar no UX, precisa pensar no usuário que vai utilizar esse dashboard. Bom, vamos aqui para a minha tela e vamos ver como é que vai acontecer essa transformação. Vejam que, por enquanto, eu só tenho uma tabela. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou vir aqui embaixo, eu vou clicar em nova página e vou adicionar uma página a esse dashboard, esse relatório. Nessa página 2, eu vou dar um duplo clique nela, vou excluir o que tem aqui e vou chamá-la de Home. Vou vir aqui no canto direito em visualizações desse menu e vou achar essa figura aqui do pincel. E é algo muito importante agora, pessoal. Muito, muito, muito importante que vocês, quando quiserem formatar qualquer coisa aqui no Power BI, referente a visualizações, vocês procurem esse ícone do pincel. Rui, onde é que eu troco a cor pincel? Rui, onde é que... Pincel. Rui, onde... Pincel, sempre pincel. Vai lá primeiro, verifica o pincel que você deve achar todas as opções para você formatar o teu gráfico, a sua visualização que você está criando. Bom, então voltando aqui para a minha tela agora, no pincel, obviamente, clico no pincel, venho em tela de fundo, clico em procurar e clico em capa. Dei um duplo clique ali em capa, abrir, ele vai vir aqui, vai aparecer, né? Nada se alterou. Fala, Rui, que é isso? Nada mudou? Pegadinha do Power BI? Não. Olha aqui, transparência 100%, você vai jogar para 0. Ah, agora a imagem apareceu. Beleza, mas ainda não está correta. Eu venho aqui em ajuste da imagem, ajuste. Pronto. Um impacto aqui muito melhor. Muito mais legal você abrir um dashboard desse e ter uma tela dessa aqui, já com uma tela de fundo tão bem feita. O que a gente vai fazer agora? Tenho essa imagem aqui que você pode criar, inclusive ela no PowerPoint ou no Figma ou em qualquer outra ferramenta que você queira e trazer para cá. Eu vou criar aqui, na verdade, um iniciar análise. Né? O que é esse iniciar análise aqui? É um botão, que ele só existe arte, ele não existe. Né? Eu vou criar esse botão aqui. Vou clicar em botões, vou clicar em branco, vou vir aqui, vou arrastar ele, e para arrastar também, isso aqui é importante.
procura sempre essa mãozinha aqui, ó, nos 3 pontinhos para arrastar, senão você vai tentar ficar arrastando e nem sempre você consegue. Então, vou vir aqui na mãozinha, arrastei, coloquei aqui esse botão aqui, e eu vou tornar esse botão, que ele tem uma borda, tá vendo? Ele invisível. Aonde é que eu vou para fazer isso? Obviamente, onde eu falei, né? Procurar aquele menu lá, e venho aqui naquele menu, estilo. Nesse estilo, eu vou vir aqui em ícone, vou tirar, borda, vou tirar, pronto, tá feito. Então, a minha capa, onde a pessoa vai entrar, a minha home, está construída. Vou vir aqui nesse iniciar análise, clicar de novo nesse botão e vou escolher a ação dele. Bom, a ação dele vai vir aqui em tipo navegação de página e destino página 1. Pronto. Agora sim, se eu clicar aqui para testar porque você está no Power BI Desktop, no Power BI Serviço, clicou, funcionou. Aqui para testar a gente tem que usar o Ctrl. Cliquei com o Ctrl, ele já navega para a página 1. A página 1, eu já vou também renomear ela e vou chamar de ticket médio. Ticket médio. Pronto. Então, o meu ticket médio, por enquanto, ele tem aqui uma tabela só que eu tinha feito para visualizar as minhas medidas. Mas eu quero trazer aqui para ele, primeira coisa, uma caixa de texto. Como a gente lê um livro da esquerda para a direita, num movimento meio que de Z, aqui também eu vou fazer algo parecido. Botei uma caixa de texto, vou colocar aqui em Arial, vou colocar aqui em 20 e vou chamar isso aqui de gestão de ticket médio. Beleza? Deixa ele aqui por enquanto. Vou colocar também uma tela de fundo para trazer um impacto legal aqui, né, para essa minha tela. Vou clicar aqui, vou vir no menu Visualizações, posso fechar esse menu de filtros aqui, que por enquanto não vou utilizar. Vou clicar onde? Lá no lapisinho, nesse pincel, na verdade, né? Clico aqui nesse ícone do pincel, tela de fundo, procurar, e eu já tenho uma imagem também para cá. Assim como eu disse no anterior, parece uma pegadinha, porque a transparência vem para 100, eu vou zerar ela e vou ajustar essa imagem. Pronto, já tenho aqui. Reparem que ficou um quadrado branco em gestão de ticket médio. Vou clicar nele, vou vir aqui em efeitos e vou tirar a tela de fundo. E óbvio, né? Agora, para que eu consiga ler, eu também preciso selecionar. Então, vou vir aqui, ó, selecionar esse texto e vou colocar ele em branco. Vejam, é tudo muito simples, essa parte é muito intuitiva. Venho aqui também nessa tabela, já vou começar a formatar essa tabela. Vou vir aqui, ó, em predefinições, vou colocar nenhum. Primeira coisa. Depois, posso vir em geral também, né, em efeitos e tirar a tela de fundo. Mas agora eu não enxergo nada. Vamos vir aqui, vamos colocar em valores aqui, em cinza claro e em branco. Pronto. Reparem que também essa paleta de cores, na hora que eu vim aqui no pincelzinho em valores e abrir aqui, é uma paleta que, pô, essas cores nem tão legais assim, né? Não parecem nada com as cores desse fundo aqui que eu trouxe. Eu vou então trazer um tema, importar um tema para dentro do meu Power BI. Como é que eu faço isso? Na guia exibição, eu venho aqui, clico em procurar tema e eu já tenho também um tema para esse case. Eu vou pegar esse tema aqui agora e vou importar ele. Tem aqui o meu tema enjoy.json, vou clicar aqui em abrir. E reparem, agora, na hora que eu abrir aqui a paleta, depois dela dar essa mensagem, obviamente, que, né, foi importado com sucesso, a paleta já é a paleta que eu escolhi de cores. Então, olha que legal. Eu posso vir aqui e escolher uma paleta, por exemplo, um azul mais claro. Pronto. Já está dentro da minha paleta de cores. Vamos continuar, então, a modificar essa tabela. Venho aqui, de novo, nesse pincelzinho, vou vir aqui em cabeçalho e vou escolher aqui uma cor que pode ser um cinza claro para o cabeçalho. Pronto. Vou vir aqui em totais, também vou escolher a mesma cor. Pronto, a minha tabela está configurada. Nesse canto esquerdo é a primeira coisa que eu vou, na verdade, ver, né? Quando eu abrir aqui esse dashboard, esse relatório. Então, eu vou colocar também já um filtro. E sobre filtros, eu gravei um vídeo muito legal na Paulista para vocês entenderem qual é o design de um filtro, qual é, né, o objetivo de um filtro. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Um filtro no dashboard tem uma funcionalidade muito parecida com um elevador em um prédio. Ele serve para te levar de uma forma rápida no local correto, se bem posicionado, óbvio, e também sinalizado. É isso que serve um filtro também dentro de um relatório. Você precisa posicionar ele corretamente para que as pessoas possam filtrar e chegar na informação correta de uma forma rápida. Viu como é que é simples? Viu a importância de um filtro? A gente vai colocar um filtro aqui. Como é que eu trabalho com filtros aqui? Eu utilizo esse elemento aqui, segmentação de dados. Clico em segmentação de dados, arrasto ele para cá,
e eu vou colocar aqui justamente o ano nessa segmentação de dados. Pronto. Eu posso vir aqui de novo aonde? No pincel e modificar a configuração para trazer, por exemplo, suspenso. Né? Suspenso ele vai trazer aqui, ó, como se fosse aqui uma caixinha onde eu posso selecionar todos os anos que eu tiver aqui dentro da minha decalendário. Bom, também vou configurar ela. Como é que eu configuro? Venho aqui, geral, efeitos, tiro a tela de fundo. Vou vir aqui em valores, cor da fonte, vou colocar um cinza claro também. Cabeçalho, vou colocar também o cinza claro. E em valores, eu também posso botar uma tela de fundo, um azul parecido com o que eu já utilizo aqui nesse fundo. Pronto, beleza. Já tenho o meu menu aqui, já tenho, na verdade, o meu filtro de anos. Além desse filtro, eu posso trabalhar aqui com um outro elemento de filtro, que é, dentro de modelagem, um parâmetro de campo. O que é um parâmetro de campo? Eu posso agrupar aqui, vou chamar esse parâmetro de campo de tempo, eu posso agrupar aqui, por exemplo, uma coluna de ano, de trimestre e de mês, para que ela seja uma opção quando eu quiser visualizar o meu dado ou por ano, ou por trimestre, ou por mês. Simples assim. Cliquei ali em parâmetro de campo, escolhi as colunas e dei um OK. Vou dar um fechar nisso aqui. Vou pegar isso aqui que ele criou, ele já criou para mim um parâmetro de campo automaticamente. Vou vir aqui no meu pincelzinho e vou mudar também, ao invés de lista vertical, vou colocar bloco. Vou vir de novo em geral, efeitos e tela de fundo, eu vou tirar. Pronto. Agora eu posso vir aqui, diminuir e colocá-la aqui do lado. Pronto. Perfeito. Já tenho um ano e já tenho também aqui tanto ano, trimestre e mês que eu posso modificar como eu quero enxergar os meus dados. Então vamos colocar agora aqui um gráfico. Então vou colocar um gráfico aqui de colunas, mostrando justamente nesse meu gráfico de colunas o meu ticket médio. Vou arrastar ele aqui para dentro. E eu quero ver esse ticket médio também. Agora eu quero ver ele, veja, eu não quero ver ele nem por ano, nem por trimestre, nem por mês. Eu quero escolher isso. Eu quero que o meu usuário escolha. Eu quero ver por trimestre, eu quero ver por mês, eu quero ver por ano. Como é que eu faço isso? Usando justamente o parâmetro de campo que a gente fez. Então, eu vou clicar nesse gráfico, reparem, eu tenho que clicar nesse elemento, e aí ele abrir aqui, ó, eixo X. Abriu o eixo X, coloca tempo no eixo X. Pronto. Reparem que se eu clicar em trimestre, mudou para trimestre. Clicar em mês, mudou para mês. Perfeito? Bom, tendo feito isso, a gente precisa também configurar esse gráfico. Clico nesse gráfico, venho aqui, vamos aqui escolher dentro de geral, tela de fundo retirar, e vamos escolher aqui dentro de colunas em visual, a cor amarela. Pronto, coloquei a cor amarela, venho no eixo Y, vou retirar tanto o título quanto valores. Eixo X, vou tirar só o título, mas a cor dele eu vou colocar um cinza claro. Perfeito. E vou vir agora em rótulo de dados, vou habilitar. E vou colocar o mesmo amarelo para esse rótulo de dados. Vou vir aqui em cor, valor, na verdade, né? Cor, vou colocar o mesmo amarelo. Pronto, tá ali. Além disso, vou vir em geral, em título, e vou colocar um título com a cor mais clara para aparecer. Então, para aparecer, está aqui um cinza claro. Beleza? Ctrl C, Ctrl V. Posso copiar e colar e deve aqui dentro, né? Para a gente não ter que ficar fazendo esse trabalho assim sempre. Fiz isso, vou vir aqui no início, aqui nesse menu de campos, vou retirar o ticket médio e vou colocar a média de itens em Y. Reparem, está tudo configurado da mesma forma, só que aqui embaixo eu estou vendo a média de itens, em cima eu estou vendo o ticket médio. Se eu clicar aqui, ele filtra todos os elementos. Esse é o dinamismo que a gente tem no Power BI. Bom, tendo feito isso, falta só mais duas coisinhas. Eu vou colocar um cartão aqui em cima. Vou vir aqui, colocar esse cartão aqui em cima. E dentro desse cartão eu vou colocar o ticket médio. Vou configurar ele também novamente. Vou vir aqui em geral, vou tirar aqui a tela de fundo. E em visual, eu vou colocar tanto o valor dele em amarelo, quanto o rótulo de categoria em amarelo. Posso diminuir um pouco aqui a fonte. Pronto. Redimensionar ele aqui, colocar ele aqui. Se eu quiser também, e aí é uma dica bem legal, você pode colocar um novo cartão, Ctrl C, Ctrl V, trocar o ticket médio aqui em campos por média de itens e trocar a cor. O valor do balão pode ser, por exemplo, um azul clarinho aqui,
E rótulo de categoria, mesma coisa, o mesmo azul. Só que, reparem, média de itens está em amarelo aqui está em azul. Então, um princípio de Gestalt que a gente usa quando a gente está falando de UX é justamente o de similaridade. As pessoas tendem a entender aquilo que é igual, pertencente ao mesmo grupo. Ou seja, usou uma cor para média de itens, vem aqui embaixo, no gráfico, colunas. Aonde é que eu cliquei, pessoal? Justamente no pincel. Venho na cor e seleciono a mesma cor. Faço a mesma coisa para rótulo de dados. Valor, cor, coloquei igual. Pronto. Agora eu consigo linkar automaticamente que essa média de itens é essa mesma informação que eu estou aqui embaixo e o ticket médio é essa informação aqui. Para a gente finalizar, tirar 10, vamos fechar com uma última coisa. Tá? Eu quero também que essa informação ela apareça aqui por mês, tá? Ó, e esse mês apareça aqui de uma forma correta para mim. Tá? Então eu vou clicar aqui em mês, vou classificar por mês e vou classificar aqui, vejam, de ordem crescente. Ele não classificou, ele classificou aqui na ordem alfabética. Como é que a gente pode modificar isso? Como é que a gente pode trabalhar nisso? A gente vem aqui, ó, dentro da D calendário, eu pego o mês e eu posso classificar essa coluna de mês, que ela é uma coluna de texto, por uma coluna numérica. Então, vem aqui, mês, classificada pela coluna, mês num. Reparem que eu tive que clicar aqui do lado da mês. Do lado, reparem, ó. Tive que selecionar ela aqui para aparecer essa opção classificar por coluna. Mas olha aqui embaixo que legal. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho já está classificado. Aqui embaixo a mesma coisa eu posso fazer. Classificar eixo por mês. E reparem que agora ele já vai fazer da forma correta quando eu colocar na ordem crescente. Pronto. E trimestre, Rui, se eu vier aqui em trimestre, classificar por trimestre também, colocar na ordem crescente, ele já vai fazer de uma forma aqui também certinha. 1, 2, 3 e 4. Então, eu não preciso dessa ação. Bom, beleza. Tendo feito isso, agora sim, para a gente tirar 10 e fechar essa parte, eu preciso ensinar a vocês que também tem como eu transformar essa visualização para uma visualização mobile, para você ver no seu smartphone. Clica aqui para mim, dentro da página inicial. Na verdade, a gente vai precisar ir na página exibição. Vou vir aqui em Layout Móvel e aqui eu posso criar. Tá? Criar automaticamente, geralmente ele não faz de uma forma tão interessante como você pode fazer. Então, vamos você aprender a fazer. Como é que a gente faz? Eu vou clicar aqui primeiro na caixa de texto, vou alterar a cor dessa caixa de texto, porque aqui eu não consigo inserir uma imagem de fundo. Então, importante aqui, ó, eu selecionar, alterar a cor, coloquei aqui a cor. Bom, tendo feito aqui a cor já para uma cor melhor, eu vou trazer aqui os filtros. Então, primeiro, esse filtro de segmentação. Perfeito. Depois, esse filtro aqui de ano. Perfeito. Só que esse filtro de ano, eu também preciso mudar como ele está. Então, eu venho aqui nas configurações, ó, suspenso OK, mas o cabeçalho, eu preciso trazer a cor da fonte para um azul, para dar um contraste, para que as pessoas possam enxergar, e também trazer os valores para uma cor de fonte aqui, que seja o azul, e uma tela de fundo que seja branca. Vejam que aqui agora a pessoa vai conseguir utilizar. Bom, tendo feito isso, agora eu posso trazer aqui, por exemplo, os cartões. Está aqui o ticket médio. E também trazer esse segundo cartão de média de itens. Perfeito. Essa cor do média de itens também precisa alterar. Vou colocar um azul escuro. E vou colocar um azul escuro também no rótulo de categoria. Estamos quase no fim, estamos quase finalizando. Vou trazer aqui primeiro o ticket médio. Trouxe o ticket médio. Aqui na visão mobile, eu também preciso alterar o quê? O eixo X, para colocar também aqui um tom escuro, né? E o título. Pronto. Um tom escuro também. Vou fazer a mesma coisa para o próximo gráfico. Coloquei aqui a cor do texto num tom escuro. Coloquei aqui também a cor do eixo X, um tom escuro, um tom de azul escuro. Pronto. E vou trazer a tabela. Trazendo a tabela e configurando essa tabela também. De novo, também aqui, para os cabeçalhos da coluna ficarem num tom, né? Não pode botar aqui num azul escuro, que a gente já está utilizando. E os valores também aqui no azul escuro. A tabela também fica prontinha. E a gente consegue utilizar aqui, modificando também esse gráfico aqui para a cor dele, da coluna, também para o mesmo azul que a gente está usando no cartão. Para fazer esse link aqui. Pronto, essa informação de 9 itens está aqui. E essa informação de 188 está aqui. Pronto, visão mobile concluída. Agora eu posso vir aqui em Layout Móvel, trocar
e eu retorno para a minha visão do computador. Algo importante aqui, antes da gente fechar. A visão móvel, né, ou a visão mobile e a visão de layout, você consegue visualizar também no telefone a visão que você vê, essa que você viu no computador. Essa do computador, basta você colocar o telefone na horizontal, que você vai conseguir visualizá-la também. Ok? Assim a gente conclui mais esse módulo. Finalizamos a etapa de visualizações no Power BI. Agora a gente precisa avançar para a etapa de publicação desse relatório que você desenvolveu. Nessa etapa, você também vai aprender sobre o Power BI Serviço, aquilo que a gente falou lá no início sobre a caixa de ferramentas. Depois de definir o dashboard, depois de construir tudo, depois de checar também os dados, etapa extremamente importante, a gente pode publicar ele. E o que é esse publicar? É basicamente você salvar em uma pasta na nuvem. Assim como você tem uma pasta dentro do teu computador, do Windows, também existe uma pasta dentro da nuvem do Power BI, chamado Power BI Serviço. Lá é que eu vou colocar agora, aqui, esse dashboard que a gente acabou de fazer. Dá uma olhadinha na minha tela e veja como é simples. Eu vou na página inicial e vou clicar em publicar. Quando eu clico em publicar, geralmente ele me pergunta se eu quero salvar. Salve antes, importantíssimo isso, e dê o nome de Case Descomplicando o Power BI. Salvei. Agora eu posso vir aqui e escolher em qual pasta eu quero salvar. Eu quero salvar na pasta Learning. Vou clicar em selecionar. E ele vai, caso eu já tenha feito a publicação, me dá uma tela de substituir, que já foi proposital para que você veja que essa tela também aparece. Caso você não tenha salvado nenhuma vez, ele vai direto, que é o nosso caso. Ele vai fazer isso aqui, ó, agora. Terminou de publicar? Você vai clicar em abrir o case. Abrir o case, ele já está disponível nesse link aqui, que você pode também, após fazer o login, obviamente, com toda a segurança que vai ter, passar esse link, né, compartilhando ele aqui em Share, para alguém dentro da tua empresa. Por exemplo, para o Igor, @planilheiros.com.br. Posso passar para ele e ainda enviar uma mensagem. Veja o bonito case que construímos. Pronto. Ele vai receber um e-mail com o link do case e agora que você compartilhou com ele, ele vai ter acesso. Isso também, pessoal, é perfeitamente possível que você acesse pelo celular. É o mesmo case que a gente construiu, ele está aqui. Você pode ver no celular. Veja só. Olha que legal. Mesmo case que a gente construiu. Então, seu chefe, às vezes, está lá em alguma viagem, ele não precisa te ligar para você acessar essa informação. Ele mesmo vai conseguir acessar no celular dele e evitar aquela ligação indesejada às 9, 10 horas da noite, ok? A gente conclui por aqui esse case. Dá para imaginar o transtorno que a construção de um prédio desse pode ocasionar numa cidade. Imagina que a gente pudesse construir os prédios fora da cidade e transportá-los para dentro da cidade. Isso seria muito bom, né? É isso que a gente consegue fazer com o Power BI Desktop. A gente constrói um ambiente no Power BI Desktop, o dashboard, e depois a gente transporta ele para a nuvem, no Power BI Service. Lá na nuvem, as pessoas podem acessar com segurança aquilo que você desenvolveu no Power BI Desktop. Olha só que legal, além de todo esse conteúdo que você já teve acesso gratuito, a gente ainda preparou um último brinde para você. É um template com essa cara aqui já feita, com decalendário, com tabela de medidas, para que você não tenha que fazer isso toda vez. Você vai abrir esse template e ele já vai gerar esse arquivo com tudo isso pronto e você vai partir mais ou menos da metade do caminho para frente. Quer saber como? Clica aqui nesse link aqui abaixo para você também ter acesso a esse brinde. Até breve. Parabéns se você chegou até aqui. Eu espero que esse treinamento traga produtividade e mais tempo no seu dia a dia. Opa, meu Uber chegou. Até breve.